Capítulo 4, do versículo 12 em diante, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, ou dos gentios. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra e da morte, a luz raiou para eles. Aí começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus andando junto ao mar da Galiléia, aqui nós podemos dar uma olhadinha e ver. Então ele estava andando sempre nessa região, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Tudo isso nós passamos já nesse lugar, então só para confirmar o local. E mais adiante vocês têm aqui no 21, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai consertando as redes, e chamou-os. Então daí a tradição de que aqui é o chamado deles. Por isso temos essa fala colocada. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então chegamos até o local agora, com toda essa multidão seguindo, assentada na relva, e aí ele começa este ensino, que é o principal ensino, é o fundamento da mensagem do reino de Deus, é isso aqui. Se a gente entender isso aqui, entendeu Jesus. Vamos lá então. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança. Segunda, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Terceira, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quinto, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 6. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. 7. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. 8. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E, último, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, final do sermão. Conclusão: exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse sermão ele começa como toda propaganda de carro, de casa, de imóvel. Como que começa uma propaganda? Hoje, quando você quer vender um produto, você coloca uma cena de uma pessoa feliz, você coloca uma cena de uma pessoa bem-sucedida, desfrutando, e aí você mostra o produto, como quem diz, ela ficou bonita, ela ficou rica, ela ficou feliz porque tem tal produto. Então essa é a forma clássica de você anunciar qualquer coisa, é dizer o benefício que vai fazer para você. Como é que Jesus começa a sua propaganda do reino? Eu vou anunciar o reino, eu vou mostrar para vocês agora o que é a medida da felicidade suprema. Bem-aventurados, vocês serão muito felizes, e aí vou dizer como. E aí ele começa a dar a fórmula. Então, qual é a primeira fórmula?
Bem-aventurados são as pessoas que são... Aqui essa tradução pobre de espírito, né? É uma tradução meio fraca. Quando você vai pegar, é uma pessoa que é dependente. Por que usa a expressão pobre, né? É humildes, na verdade, que começa com humildes de coração, nos pobres. Porque essa humildade leva você a depender de Deus. Então começa tudo quebrando a autossuficiência e a arrogância. Ninguém vai ser feliz se achando alguma coisa. Só se começa. E esse é o primeiro degrau de uma escada de quase 10 degraus, ou 9. Às vezes uns falam 9, outros falam 10. Outros falam 8 bem-aventuranças. Mas é uma escada. E o primeiro passo é a dependência, é a humildade. A gente está fazendo a contagem do Homer, que é o processo que vai desde a Páscoa até Pentecoste, e é uma escada de evolução de caráter, de mudança de vida. E um dos pontos chama-se a humildade. E o que é a humildade? Vem de uma palavra chamada terra, humus, no grego humus, humilis, humildade. Então, humilhar é ir para a terra, descer de novo, abaixar-se na terra. E Jesus está falando que essas pessoas vão ser felizes. O primeiro princípio é da dependência de Deus, humildade, que foi traduzido por pobre, porque um pobre é dependente. Porque deles é o reino do céu. Então a porta que abre para o reino do céu é um homem humilde. Não tem como passar, porque tem que reconhecer pecados, tem que reconhecer erros, fraquezas e aceitar essa condição, reconhecê-la e declará-la. A partir daí você começa a respeitar as pessoas e você começa a descobrir a felicidade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choro sempre foi visto como sinal de fraqueza. De alguns até, homem que é homem não chora, né? Não, essa palavra. Mas o choro é a expressão da alma ao ver que não é tudo o que pensava. Então esse caminho que Jesus está dando, da lágrima, do derramado coração, é a segunda escada para ser feliz. Normalmente a gente fala para a pessoa, não chora não, e tenta animar ela para ela não chorar. E Jesus fala, chora. Parece que o reino é todo o contrário do que a gente acredita. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Todas as guerras são pessoas bravas, heróicas, para conquistar o território. Ninguém conquista território com mansidão, sempre é espírito de conquista, de guerra. Jesus diz, não, quer conquistar, tem que ser manso. Qual o exemplo? Moisés era o homem mais manso da terra. E o que Deus fez? Deu a terra para ele. Fez ele conquistar com o povo uma terra. Agora, como se conquista com mansidão? Sendo que sempre nos ensinaram a ser guerreiro, valente. Jesus disse que no reino dele não é assim. O reino dele é conquistado com paciência, tolerância. Porque não está falando de conquistar espaços nessa terra, mas conquistar o reino do céu. Então, a paz é muito melhor, gente, do que ter razão o tempo todo. É melhor ter paz do que ter razão o tempo todo, do que discutir com a esposa, casalzinho novo, competitivo, querendo mostrar que sabe mais. Ou no discipulado, né? Vai discipular a igreja, é um pastor novo que quer impor a sua vontade. Seja manso. A mansidão vai te dar muito mais pessoas, muito mais resultados. Jesus está falando a forma de felicidade. Terceiro ou quarto, já não sei. Fome e sede de justiça. Deseja o que é certo, não é a minha vantagem. Não é o que eu quero para mim, é o que é bom para todos. Se a gente tem uma cadeira só e tem 3 pessoas, a tendência é, deixa eu correr, né? Pegar para mim. Já a pessoa que tem o espírito de feliz, ela não pensa só, eu vou correr para pegar primeiro. Ela vai ter uma ponderação, vai até oferecer, vai ser uma pessoa grata, vai ser uma pessoa que sabe dividir, vai buscar justiça. Às vezes a gente está numa fila, a gente está lá no fundo e tem só um caixa, mas aí vem que tem muita gente na fila, abre o segundo caixa. Aí o que acontece? A gente está lá no fundo, corre, vai para outro caixa, em vez de esperar que a pessoa que estava em segundo lugar
é que teria a preferência, né? Eu lembro uma vez que o Fábio, um amigo meu, ele estava no mercado, estava uma fila grande. Aí ele reclamou lá e falou, gente, a fila está grande, põe um outro caixa. E aí foi lá, conversou e daqui a pouco veio alguém e colocou um segundo caixa. Ele voltou e foi lá para o fim da fila. E esperou que fizesse exatamente a segunda pessoa pudesse ir, né? Aí isso passou muitos anos, o filho dele, um adolescente, já agora rapazinho, estava tendo um quebrantamento na vida. Aí pegou e falou, ô pai, eu queria muito falar com o senhor. Aí chorando assim no culto, quebrantado. Aí falou, fala meu filho, o que eu fiz de errado? Ou por que você está chorando tanto? Ele falou, estou lembrando, pai, no dia que o senhor lutou lá para conseguir um lugar na fila e o senhor foi para o fundo, aquilo mexeu tanto comigo, pai, que eu vi que o senhor era justo e era um crente de verdade. Aquilo deu um maior testemunho para a minha vida, foi aquilo que o senhor fez. Já pensou? O menino ele passou a admirar o pai por causa disso. Nossa, meu pai é um homem justo, ele buscou a justiça. Como testemunho em pequenas coisas que a gente faz justiça, toca tão profundamente as pessoas, né? E deixa você feliz. Toda vez que a gente faz um bem a alguém, diz que libera uma endorfina, não sei. Quando você faz uma coisa sem interesse, faz o bem sem interesse. E na história de um rapaz que ele estava almoçando num restaurante, numa lanchonete, e ele viu uma senhora e ele sentiu saudade da família dele. Aí ele falou, nossa, minha mãe morreu, eu queria tanto um dia comer com ela e pagar um café para ela. Mas aí, como se veio uma ideia, falou, ela não pode estar aqui, mas paga para outra pessoa. Aí ele foi, levantou, e a hora que estava indo para o caixa, ele falou para o caixa, cobra o café daquela senhora de mim. Aí ele pagou, sem conhecer, sem saber quem, e ele disse que sentiu uma alegria muito grande quando ele passou e pagou aquilo. Aí quando a mulher chegou no caixa, aquele rapaz que passou à frente, ele pagou. Ela também foi tomada de uma alegria. E a pessoa que viu a cena também foi tomada de alegria. Então diz que quando você faz algo desinteressado em receber de volta e serve alguém, você libera um êxtase, um espiritual na sua vida, uma alegria, e você desfruta da bondade de Deus por algum momento. Mas não só você, a pessoa que recebe e a pessoa que testemunha isso também. Então, isso Jesus está ensinando, que você fazendo isso é muito mais, você vai conquistando o reino do céu. Ele diz, bem-aventurados os que têm misericórdia, porque alcançarão também misericórdia. Misericórdia vem de uma palavra de que colocar o coração na miséria. Cardia, né? Córdia, cardia, miséria. Coloque o seu coração na miséria alheia. Isso é o que vai fazer você ser feliz. Não afasta de quem precisa. Jesus está dando toda uma fórmula que a maioria que o mundo vive o contrário. Nós somos muito tentados a ser o oposto disso aqui. Vou pôr o coração, eu já tenho meu problema, vou ficar interessado no problema alheio. Mas toda vez que você ajuda alguém, de fato, você fica mais feliz. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então isso aqui tem a ver mais com não fazer maledicência, não levar coisas ruins de uma pessoa para outra, sabe? Exercer essa proteção, não ser como aquele filho de Noé, né, que viu ele bêbado na tenda e semi-nu ou nu, não sei, e foi lá fora contar para os outros. Ele foi levar notícia ruim, acabou amaldiçoando seu próprio filho, né, Canaã. Então esse limpo de coração e pacificador, então fazer com que as pessoas se reencontrem, se reatem, voltem às relações boas e não instigar a separação. Isso também traz muita felicidade, deixa a pessoa feliz
e ela vai subindo degraus para alcançar o reino do céu. E por fim não, agora entra uma parte mais difícil, que bem-aventurados que sofrem perseguição. Jesus está dizendo, feliz a pessoa que é perseguida. Aí isso aí parece dar um nó na cabeça, né? Porque viveu o contrário. Mas perseguido por causa do que é justo. Não porque fez a coisa errada. Perseguido por causa que praticou justiça. O reino de Deus se abre para essas pessoas, diz a Bíblia. Praticar justiça atrai muito o reino de Deus. Buscai o reino e a justiça. As demais coisas são acrescentadas. Jesus está dizendo que o degrau, quase que o último degrau, é sofrer perseguição. Um dos pontos mais altos, José sofreu perseguição, né? Daniel foi perseguido. Você vê exemplo de pessoas que são perseguidas na Bíblia. Por que existe isso? Se eles estavam certos. Justamente foram perseguidos porque estavam fazendo certo e a gente está na contramão do sistema. Essa atitude de ser perseguido é uma que eleva a pessoa a um dos graus mais altos de conexão com Deus. Uma vez o Dejaí estava sobre o manto profético e ele disse que há 3 níveis de finanças que Deus quer dar para as pessoas. 3 níveis de conquista financeira. Um é a conquista pessoal, para você ter recurso para você. Outra é um recurso institucional. Ele é nível de nação. Ele é um nível muito alto. Mas só tem acesso a esse tipo de riqueza uma pessoa que chega a ser um nível de riqueza de abençoar uma nação. Esse nível ele passa por uma perseguição e um sofrimento. Você precisa conseguir vencer dentro da sua alma uma rejeição. Só a pessoa que alcança a glória de ter vencido o maior nível de perseguição, injustiça e rejeição, ele é capacitado por Deus a receber o maior nível de porque o maior nível de dificuldade é lidar com perseguição injusta. E uma vez sabendo e conseguindo lidar, é dado a essa pessoa um nível de autoridade e um nível de possuir recursos inigualáveis. Ninguém vai alcançar esse nível sem vencer. E José precisou, porque a dor de perseguição dos irmãos, a injustiça que a esposa do Potifar fez, e ser esquecido, Deus preparou assim uma sequência de níveis de perseguição e injustiça e ele tinha que vencer isso na alma. Então nós estamos constantemente sendo trabalhados por Deus para vencer os testes que aquele que vai passando, e Deus confia nele, confia a ele muitíssima graça, riqueza e poder sobre muita gente. Amém? Por isso é que chega no sofrimento aqui, ó, ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, não é porque está errado, é por causa de Jesus. Você defendeu Jesus, você foi fiel e causou um nível de perseguição. Aí ele coroa. Essa é a grande coroa das bem-aventuranças. Esse é o ponto máximo. Quem chegar nesse nível de sofrer tanto por Jesus, que foi todos os apóstolos. Todos os apóstolos de Cristo chegaram nesse nível máximo. E lá na ilha de Patmos, Deus falou que o evangelho no Brasil, ele estava muito desvirtuado. A pregação do evangelho no Brasil, ela não tinha nada a ver mais com a pregação original, porque ela excluiu o sofrimento, ela excluiu a abnegação, ela excluiu
todos os níveis de padecimento e colocou só benesse, vida boa, reclamar por qualquer coisa. Essa pregação, o Senhor diz que ele está a ponto de vomitar já, porque não tem nada a ver com a bem-aventurança original dele. Porque as pessoas não aguentam quase nada, não aguentam crítica. Uma vez, Deus falou assim comigo: você não aguenta nem perder a discussão, quanto mais perder a vida. Você briga para não perder a discussão e está achando que você perde a vida por amor a mim, você não ama ninguém. Porque olha, gente, passei uns 2 anos mal para dissimilar o golpe. Mas Jesus me ajuda. Sabe, ali no barco foi muito forte a experiência com Jesus, né? Muito forte. Fui às lágrimas com ele, porque voltando lá de Patmos, eu não parei de orar, pedindo perdão por esse evangelho que está sendo disseminado, que precisa ser remodelado, mas não adianta ser pregado, tem que ser vivido. Então eu estou querendo é viver o evangelho do jeito que está na Escritura e não pregá-lo. Então eu estou assim, buscando muito a Deus nesse sentido, né? Então ficar vigilante para não ser um murmurador de qualquer coisa, para não estar, sabe, toda hora quer ser servido. É servir, não é ser servido. Então, esses 8 princípios, gente, 10, 9, fecha dizendo então: exultai e alegrai. Quando? Depois ficou bem perseguido, depois ficou bem mal falado, mentira. Aí ele diz: exultai, alegrai, porque grande é vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E os apóstolos também, né? Mas tudo isso, gente, é perseguição sem dever, sem a gente estar com o nome sujo, né? Sem estar mentindo, sem estar sofrendo, porque não é por ter acertado bastante. E o mundo ia odiar as pessoas, né? O mundo ia odiar os cristãos. Ele falou: vocês vão ser odiados por causa de mim. Essa parte do evangelho está esquecida. Quase que a gente só lembra quando chega aqui no lugar. Só chegou aqui, a gente lembra desse princípio. Saiu daqui, parece que ele vai apagando e a gente esquece. Mas vamos orar sobre isso? Amém? Eu tenho boas notícias. Eu estava tendo ontem e a minha até assim. É mais uma bem-aventurança. Eu vim correndo para avisar vocês que não tem pressa. Eu estava correndo aqui mesmo. Não, tranquilos. Tá bem? E depois que vocês acabam com a oração, eu explicar um pouquinho lá. Vamos orar então. Gente, eu queria uma coisa que está vindo no meu coração, era tocar em alguém, segurar a mão. Sabe? Então vamos orar sozinho. Nós vamos orar junto com alguém. Não precisa ser uma roda, mas se quiser. Vamos fazer um ciclo. Vem cá, Mônica. Vem cá, vamos orar. Vamos fazer um ciclo de oração. Já que a gente gosta mais para não precisar puxar tanto. Isso. Cuidado aí o pezinho na rocha. Jesus nos deu a fórmula da felicidade verdadeira. É uma contramão do sistema, né, Marcos? É contramão. E a gente tem que pedir para o Espírito de Deus colocar isso não na mente, mas no nosso coração. Tem que descer para o nosso coração. Amém? Cada um gostaria de orar um pouco. A gente vai dando um amém a cada um que levantar a voz. Amém? Senhor, o teu filho falou sobre José e nós estávamos falando sobre esse tempo, Senhor, de fome mundial. Amém. Nós não estamos profetizando desgraça no mundo, ao contrário, mas é através, Pai, das dificuldades, assim como foi lá naquela época, assim será. A tua igreja, a igreja verdadeira, será o celeiro do mundo, Senhor. Estará com as portas abertas para fazer o nome de Jesus e a pessoa de Jesus conhecida, Senhor. Através da fome, através das lutas, das perseguições, das dificuldades do mundo. Nós estamos vendo aí o Covid, a guerra, a inflação. E nós estamos vendo que muitos que antes
tua igreja, na igreja verdadeira, na igreja humilde, como José, haverá mantimento para todo mundo, Senhor. Assim como havia luz nas habitações dos hebreus, assim como os primogênitos dos hebreus sequer foram tocados, os seus animais, há uma promessa poderosa, Deus, para o povo de Deus. Mas o teu filho também disse, Senhor, que a igreja precisa dessa unção de José, que antes de chegar lá em cima, foi lá embaixo, Senhor. Assim como Jesus desceu para depois subir, Senhor, José também desceu no profundo do calabouço, condenado ao lado de 2 criminosos. Assim também Jesus foi condenado ao lado de 2 criminosos injustamente. José viu um criminoso absolvido e outro morto. Jesus também, Senhor. E nós precisamos dessa unção. É tremendo que nós ouvimos teu filho dizer, porque sem que ele soubesse, nós estávamos conversando com Dejaí agora sobre isso. E nós precisamos receber, ó Deus, essa coragem de descer primeiro. Nós estamos próximo ao Rio Jordão e o Rio Jordão significa aquele que desce. Senhor, às vezes nós estamos tão embriagados com esse sucesso, Senhor, que o teu filho disse, sobre sucessos, vitórias, e essas coisas são tão boas, mas esquecemos, Pai, do que José passou antes de atingir esse objetivo. E o objetivo nunca foi para que José fosse próspero para si mesmo, mas foi para que ele fosse uma resposta para o mundo, Senhor. Assim também nós precisamos compreender, Senhor, que a nossa prosperidade, em primeiro lugar, depende da nossa humildade. E a nossa humildade vai nos levar, Senhor, num posicionamento de provedores para toda a nação, para toda a terra, Senhor. Que a prosperidade que nós almejamos não seja uma prosperidade que sirva somente para nós, mas que sirva fundamentalmente, Pai, para que alimente aqueles que através da fome virão e conhecerão, não José, mas agora Jesus. Amém. José é a figura de Jesus, Pai. E nós queremos ser essa figura de Jesus na terra. Muitos não precisam de Jesus, eles estão com dinheiro, eles estão com as suas aplicações cheias, eles estão com os seus celeiros abarrotados de comida, o seu corpo está saudável, mas um abalo, Senhor, tem vindo sobre as nações, um abalo tem vindo sobre a terra, sobre todo esse planeta, Senhor. Assim como foi naquela época, assim será, Senhor. E haverá, Senhor, um lugar puro, que experimentado pelo sofrimento, que experimentado pelo trabalho, chegou a um determinado posicionamento de poder ser provedor para as nações. Porque tudo, Senhor, tudo redunda numa só coisa. José precisava ser reconhecido pelos seus irmãos. E Jesus precisa ser reconhecido por aqueles que são irmãos e ainda não sabem. Ah, Senhor, temos um papel tão maravilhoso nisso tudo. Que lindo ouvir isso do teu filho, Senhor, e ver que o teu Espírito está falando uma só coisa nesse lugar. Obrigado, Senhor, por esse entendimento. Que possamos sair dessa viagem maduros, Pai. E eu peço perdão a Ti, Senhor, porque às vezes nós nos apaixonamos pelo bem-estar, pela prosperidade. Essas coisas são bênçãos para a igreja, nós não podemos negar isso, Senhor. Nós não podemos negar que havia luz na habitação dos hebreus. Nós não podemos negar, Senhor, que todos os egípcios perderam as suas vacas, o seu gado, mas o gado dos hebreus foi intocável, Senhor. Nós não podemos negar que eles perderam os primogênitos, mas os hebreus foram salvos por causa do sangue que os cobria, Senhor. Mas também nós precisamos entender que tudo isso não é para a glorificação do nosso nome, mas é para glorificar o nome de Deus, Pai. E para que esses que não te conhecem possam te conhecer. Alinha os nossos pensamentos para que a gente chegue nesse equilíbrio santo e saiamos dos extremos, Pai, dos extremos individuais e dos extremos, Pai, que tanto tem
nos prejudicado como igreja. Ajuda-nos como igreja a entender o nosso propósito, a entender, Senhor, o nosso papel, um papel lindo, Senhor, um papel lindo, poderoso, Senhor, que assim como José sofreu tantas coisas, injustiças, mas o Senhor colocou ele, Senhor, num lugar tão poderoso, tão específico, tão extremo, Deus, para um determinado tempo. Senhor, eu quero, junto com a minha família e os meus irmãos, viver esse tempo, Senhor, de ser uma igreja que é resposta para o mundo, que é resposta, Senhor, até mesmo para os judeus, Pai, que não conhecem Jesus, que não o reconhecem. Senhor, mas precisamos primeiro entender que o Senhor está acertando a nossa vida, para que depois de entendidos e convertidos e arrependidos, Pai, possamos cumprir esse papel poderoso, maravilhoso. Deus, que possamos sair dessa viagem levando para casa esse equilíbrio maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Pai Santo, querido Deus, gratidão no nosso coração, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor que não desistiu de Pedro quando ele disse: afasta de mim que sou pecador. Assim também, Senhor, o Senhor não desistiu de nós e continua trabalhando em nós. E a eficiência desse trabalhar, Senhor, é o resultado de um inclinar, Senhor, para fazer e cumprir a sua vontade. Só chegamos até aqui porque o Senhor tem realizado. Chegamos até aqui, Senhor, com o coração mais limpo, com os olhos mais puros, porque o Senhor tem feito. Senhor, se nós hoje somos mais felizes, é porque o Senhor tem trabalhado em nós e nos levado pelo Espírito à compreensão mais profunda que a felicidade está nessas coisas. Não, Senhor, nas coisas que satisfaz os nossos intentos, pensamentos, desejos, satisfação humana, mas aquilo, Senhor, que cumpre propósito eterno, Senhor. E eu sei, meu Deus, que isso só pode ser realizado pelo Senhor. Então eu oro, Senhor, que o Senhor continue profundamente com o Espírito, continuando, Senhor, trabalhando em nós, até chegarmos à plenitude de varão perfeito, Senhor. Até a plenitude dos tempos. Pode ser, Senhor, que em nós não podemos ver todas as coisas, todas as promessas, todo o cumprimento profético, mas a nova geração que vai vir verá, Senhor, por uma geração, Deus, mais madura, mais quebrantada, mais limpa. Senhor, eu sei, Deus, como profeta, ministrava, Senhor, gritava, dizendo que vinha aí, Senhor, que estava chegando uma nova geração de juventude poderosa, meu Deus, mas, Senhor, se não houver, Senhor, uma transformação em nós, nessa geração mais velha, Senhor, eu sei que Tu és misericordioso e pela Tua misericórdia o Senhor pode fazer, mas eu quero ser participante de ver essa nova geração que está chegando endireitada, andando no caminho da verdade. Andando, Senhor Deus, não, Senhor, na satisfação do que hoje o mundo anda, Senhor, com grandes pensamentos, com grandes realizações, com grandes coisas, Senhor, tudo humano, mas nada de Deus, nada do perfeito, nada do que é santo, mas nós desejamos, Senhor, e cremos nisso, que nós, os que estamos aqui, todos que estamos aqui, estamos sendo trabalhados para deixar para uma nova geração, um caminho firme, estabelecido na verdade, não no caminho de Adão, não no caminho do homem humano, mas no caminho dele, do autor, consumador da nossa salvação, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Te damos graças, Senhor, nesse dia, nesse lugar, no lugar que o Senhor trouxe o ensinamento mais profundo. E uma coisa eu te peço, Senhor, uma coisa eu te peço nessa oração de concordância que estamos fazendo.
Continua, Senhor, limpando os nossos olhos. Continua limpando os nossos corações. Desentope as artérias do Espírito. Desentope tudo nós, Senhor, para que nós saiamos daqui realmente, Senhor, que esses dias, nessa caravana que demorou tanto tempo, ó Senhor, que demorou, Pai. Parecia que não ia sair mais. E eu confesso que até eu às vezes falei, será que vai sair mesmo? Tu sabes o que passa no nosso coração. Essas são as fraquezas humanas, mas o Senhor é Deus e tem um propósito em tudo. Amém. O Senhor tem um propósito em tudo. E que o teu propósito divino pleno aconteça nessa missão do propósito revelado. Que nós todos sejamos iluminados. Que o nosso corpo e o nosso ser espiritual saia daqui cheio de glória de Deus, da presença de Deus, estabelecida, não nas emoções, mas no Espírito. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer nesta hora pela tua palavra que foi ministrada nesse lugar. Pelo privilégio de estar aqui, Senhor, neste dia, reunido com este grupo. Eu quero pedir perdão ao Senhor, em nome da minha geração, Senhor, de ter nos afastado dos princípios, daquilo que recebemos nesta tarde aqui nesse lugar. Que nós venhamos voltar, Senhor, aos princípios estabelecidos, ou seja, a essência daquilo que o Senhor ensinou. Amém, Jesus. Que nós venhamos deixar para a próxima geração um marco, Aleluia, cravado nos seus corações, nas suas vidas, de um evangelho genuíno, Aleluia, de uma palavra que partiu dos teus lábios para o coração daquela multidão que pela primeira vez ouviu nesses lugares aqui. Que nós venhamos, Pai, sair daqui levando muito firme, muito forte no nosso coração o desejo de estar no centro da tua vontade. Amém. O desejo de nos arrepender por tudo aquilo que desviamos do propósito e que venhamos ensinar, Senhor, e fortalecer a geração que está vindo a te amar, a cumprir com a tua palavra, a te amar, Senhor, mais do que os demais. Amém. Foi o que o Senhor disse para Pedro: tu me amas mais do que esses. Ou seja, Pedro estava sendo questionado se ele suportaria, porque depois Paulo vai falar sobre o amor que tudo sofre, se ele estava disposto a sofrer mais do que os que ali estavam por amor a ele. Senhor, nós recebemos a tua palavra e a tua palavra diz que somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa de ti, por causa do Senhor. Deus, que nós venhamos estar firmes e fortes para esse tempo e para cumprir o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Sei que estamos aqui reunidos e a maior parte são lideranças em seus locais, Pai. E que cada um de nós leve aqui nos nossos corações algo tão firme, profundo, que jamais sejamos as mesmas pessoas que chegamos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me coloco, Deus, como fruto dessa nova geração que está surgindo. Deus, eu oro, meu Deus, para que jovens, meu Deus, se levantam, não como algo, meu Deus, não somente como um movimento, não somente como algo sem compromisso. Deus, nós clamamos, meu Pai, para que a igreja volte aos fundamentos, volte, meu Deus, a se estabelecer sobre a rocha. Meu Deus, tu contavas parábolas e uma das tuas parábolas diz que aquele que ouve as tuas palavras e as pratica, aqueles que ouvem as tuas palavras e se colocam sobre as suas palavras, meu Deus, é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, e aí os ventos fortes, as perseguições virão e as mentiras virão, mas não abalará a casa continuará firme. Senhor, que essa geração que se levanta, meu Deus, ela possa ter esse compromisso, ela possa ter esse fundamento e estar enraizada, meu Deus, sobre o solo, sobre a pedra. Meu Deus querido, em nome de Jesus, que não seja uma geração corrupta, meu Deus, que não negocie o seu chamado, que não negocie, meu Deus, aquilo que o Senhor entregou. Meu Deus, que seja uma geração de Samuel, uma geração de Daniel, uma geração de Paulo, meu Deus, que confronte, meu Deus, as ameaças que o povo tinha, meu Deus, as filosofias
chefias que o povo tinha. Meu Deus, que se levante profetas, meu Deus, juízes, que se levante homens compromissados com a tua palavra. Meu Deus, que não nos deixe cessar as lágrimas dos nossos olhos. Meu Deus, não nos deixe, meu Deus, cessar, meu Deus, o fogo, meu Deus, que arde por ti. Meu Deus, que nós possamos estar atentos à tua voz, atentos a, meu Deus, aquilo que tu queres. Meu Deus, que sejamos filhos maduros, meu Deus, filhos guiados pelo teu Espírito. Assim como o vento, meu Deus, vem, nós não sabemos por onde ele vem ou por onde ele vai. Assim sejam, meu Deus, os filhos maduros. Assim seja a igreja madura, que seja guiada pelo vento do teu Espírito. Meu Deus, que os jovens, adultos, meu Deus, eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e voltar à prática, meu Deus, dos fundamentos, dos princípios. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa por negociarmos o nosso chamado, negociarmos aquilo que nós tínhamos de melhor. Nos perdoa, Jesus querido, que nós possamos levantar uma geração firme, meu Deus, sobre a rocha. Meu Deus, que não venha, meu Deus, se contaminar com qualquer vento de doutrina, mas que esteja enraizado em ti, Jesus, que esteja sobre essa rocha, esteja solidificado, esteja firmado em ti, seja maduro, meu Deus, que nós possamos passar por esse processo de amadurecimento, meu Deus, um evangelho, meu Deus, que não prega somente bens, mas que prega também morte, um evangelho que não pregue somente vida, mas que pregue também cruz, que pregue também aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, meu Deus, um evangelho que volte a pregar que ainda existe uma cruz, ainda existe um caminho, que o caminho também é estreito, que o processo é doloroso, meu Deus, que se levante pessoas que voltem a pregar, meu Deus, o evangelho verdadeiro, e não um evangelho de bens, de conquistas somente, meu Deus. Nós sabemos que tudo isso é consequência, meu Deus, do teu ID. Meu Deus, que se levante essa geração, que elas se arrependam desses caminhos, que elas possam, meu Deus, viver o extraordinário na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, bendito é o seu sangue. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa tarde. Obrigado porque o Senhor tem nos realinhado com os céus. Tempo de realinhamento. Porque há uma ardente expectativa nos céus para que haja a manifestação dos filhos de Deus para esse tempo. No passado o Senhor falou através dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, mas o livro de Hebreus vai dizer que hoje o Senhor fala através dos filhos. Os filhos são a manifestação dos céus para esses dias. Muitas são, Senhor, sim, as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Quer dizer que o justo passa por aflições e não são poucas, são muitas, mas o Senhor de todas nos livra. Pai, bem-aventurados limpos de coração. O salmista vai dizer: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem a mim feito, e ele vai dizer, Provérbios 23, 26, filho meu, dai-me o teu coração. Não há nada nessa terra que nós possamos dar ao Senhor de melhor do que o nosso coração. Não há nada nessa terra que possamos oferecer a Ti, Senhor, que não seja o nosso coração. Marcos vai dizer no capítulo 7, a partir de 19, que o que contamina o homem não é o que come, o que entra, o que botamos para dentro, mas sim o que sai. Porque do coração procede a ruína, a soberba, o adultério, a prostituição. Então, Senhor, é uma tarde de nós entregarmos os nossos corações ao Senhor. Porque buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem como te buscar, Senhor, não tem como te achar, se em nossos corações houver espaços obscuros, sujos, imundos, impuros, cheios de lascívias, cheios de mentiras, cheios de adultérios, cheios de, ó Deus, procrastinações, cheios, meu Senhor, de idolatrias. Pai, limpa-nos, limpa as nossas vidas, limpa os nossos corações, para que possamos subir esses degraus, até que chegue o ponto de sofrermos por amor ao Senhor, de sermos caluniados por amor ao Senhor, de sermos, ó Deus, as pessoas falarem mentira sobre nós, mas por causa do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, a minha oração nesta tarde, Senhor, é que a mudança que houver em nossos corações, a atitude que nós estamos tendo hoje nesse lugar,
ela possa reverberar para as próximas gerações. Que esse legado que nós estamos construindo não seja um legado apenas de templos cheios, de pessoas amultuando igrejas, templos, mas vazios da tua presença, vazios, ó Deus, do princípio de Cristo em nós, que era amar o nosso próximo, que é ser perseguido pelo Senhor, de se tornar mártires em Ti, Senhor. Não tem a ver apenas com ser bem-sucedido, de ter uma igreja enorme, de ter uma igreja cheia de pessoas, de utilizarmos metodologias, de utilizarmos métodos, princípios da terra para poder mostrarmos que somos famosos, que somos grandes. Essa metodologia nós não queremos, ó Deus. Nós queremos uma metodologia onde as pessoas possam se assentar organizadas e levantarmos o pão, partirmos, darmos graças ao Senhor e eles possam comer e se multiplicar e todos serem preenchidos pela Tua presença, preenchidos pelo milagre, preenchidos, Senhor, por esses princípios, por esses degraus que precisam ser plantados na nossa geração. Perdoa-nos, Senhor, se por um momento vivemos. Perdoa-nos, Senhor, se por um momento estabelecemos tudo dentro das nossas igrejas, tudo dentro das nossas casas, menos o Teu reino. Achávamos que estávamos no caminho certo, falando de coisas certas, mas era só barulho, Deus. Não produzia nas pessoas o efeito dos céus, não produzia nas pessoas o arrependimento que elas precisam, não produzia nas pessoas a libertação que elas precisavam. Portanto, Senhor, no nome de Jesus, Yeshua, vem sobre nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu peço, em nome de Jesus. Pai, nós entendemos, como Teu Filho disse, que há um processo. Eu sei que em meio aos processos, ó Deus, tantas ofertas, como Salomão disse, ó Deus, que há caminhos que para o homem parece correto, mas na verdade são caminhos de morte. Mas o Senhor disse que o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E o Senhor sempre foi e será o nosso maior exemplo. Quantas vezes, Deus, nós não queremos trilhar pelo caminho correto, caminho, Deus, como Teu Filho disse, de entregas, sendo que o Senhor disse que é muito melhor dar do que receber. É muito melhor perder do que ganhar. O Senhor mesmo foi o exemplo de se esvaziar para que pudesse ser cheio. E nesta tarde, Deus, nós estamos aqui para rasgar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem um caminho plano, um caminho onde o Senhor mesmo disse que iria à frente, quebrando os cadeados, as trancas. E nós queremos submeter as nossas vidas ao Senhor neste lugar, ó Deus, onde tantas coisas sobrenaturais, ó Deus, aconteceram, Senhor. E nós queremos chamar a existência, ó Deus, como igreja neste lugar, nessa tarde, tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós como igreja nesse tempo, Senhor. Aquilo que nós perdemos em meio, Senhor Deus, a tantas coisas, no meio da trajetória, Deus, talvez queimamos etapas. E nós não permitimos, ó Deus, que o Senhor fizesse com que o processo fosse contínuo e absoluto, ó Deus, em todas as escadas ou os degraus, ó Deus, em nome de Jesus. Mas nós pedimos que nessa noite o Senhor comece a organizar dentro de cada um aqui. Pai, o Senhor mesmo disse que nós precisamos lembrar onde nós caímos, onde nós erramos. E precisamos, ó Deus, nos arrepender e retomar as nossas vidas. E sei que muitos de nós, ó Deus, começamos, Pai, com uma fome, com uma sede, com um desejo tão enorme, Senhor. Mas as circunstâncias, talvez as decepções, as frustrações, quantas coisas, ó Deus, roubaram essa essência do nosso coração. Mas nessa noite nós pedimos, nessa tarde nós pedimos novamente, leva-nos a este lugar de simplicidade, aleluia, onde o Senhor era sempre, aleluia, as primícias daquilo que estávamos desejosos, Senhor. Chorávamos, ó Deus, por coisas tão simples. As nossas orações, ó Deus, com tanta simplicidade era respondida momentaneamente, talvez sem saber o que fazer. Orações simples que o céu se abria e nós experimentávamos, ó Deus, um derramar de glória do Senhor nas nossas vidas, Pai, porque não estávamos fundamentados, ó Deus, em princípios humanos. O Senhor é o fundamento, Deus.
para chorar, Senhor, novamente. Nós queremos chorar, Senhor. Oh, Deus. Jesus, os seus princípios são eternos e nós sabemos que eles são válidos em todas as épocas. Por isso, Senhor, nós pedimos a graça de vivenciar, quando perseguidos, podemos avaliar se estamos sendo perseguidos por causa do Senhor, por causa de faltas, e se for por causa do Senhor, a reagir correto, Senhor. Pai, nós damos